Falemos um pouquinho do lugar da origem de João Paulo II. Ele é da Polônia. Em 1920, nasce Karol Józef Wojtyła, que era o nome do Papa São João Paulo II antes de ser escolhido Papa, neste país tão particular, porque é um país de uma raiz católica muito grande. Não se pode entender, isso fala muitos, a Polônia, e particularmente a Polônia do tempo de São João Paulo II, se não se entende o catolicismo internalizado em sangue que esse povo tinha. É dizer, a vida da Polônia era também a vida católica. Era um povo profundamente de fé, e de fé católica, muito relacionado com Nossa Senhora. Mas aconteceu que no ano 1939, a Polônia é dividida em um acordo segredo entre Alemanha e Rússia. De tal maneira que avançam dos dois lados. Nesse momento, João Paulo II estava com seu pai ainda, e quando vem que estão chegando os alemães, eles decidem fugir para o lado russo, mas dentro da Polônia. Achavam que era seguro. Mas depois de caminhar como 200 quilômetros, se encontram com que os russos também estavam avançando. Seu país desapareceu. E para um povo tão católico e tão patriota, isso foi um golpe terrível. Mas ao mesmo tempo, foi a força que no futuro ia devolver a independência. Em 1978, a Polônia, podemos dizer, já ainda existia, ou existia alguma coisa chamada Polônia, mas fazia parte da União de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Então João Paulo II, quando chega ao papado, ele está vindo de um país que não era livre. Era um país que estava submetido ao regime soviético. Voltemos um pouquinho para trás. Ele é filho de Emilia Kaczorowska. Desculpem que não sei polonês, então talvez não está perfeitamente pronunciado o nome da mãe dele, que morreu prontamente. Ele nasceu em 1920, ela morreu em 1929, né? E seu pai se chamava igual que ele, Karol Wojtyła, que morreu em 1941. De tal maneira que prontamente, sendo muito jovem ainda, ele se viu sem sua mãe, sem seu irmão, que também morreu, e sem seu pai. Ficou sozinho no mundo. É bem simbólico o que aconteceu quando a mãe morre, porque o pai levou ele ao santuário de Częstochowa, santuário de Nossa Senhora, e falou para ele: o Senhor aqui tem agora sua mãe. E João Paulo II entendeu perfeitamente isso. E a partir desse momento, a Santíssima Virgem Maria foi a mãe do Papa. Na juventude, o jovem Karol conheceu uma pessoa muito especial, Jan Tyranowski, que era uma pessoa muito simples enquanto ao seu trabalho e demais. No entanto, foi quem introduziu o Papa São João Paulo II no conhecimento desse grande da espiritualidade católica, místico espanhol do século de ouro, São João da Cruz. E por outro lado, deu também uma ferramenta, uma arma única, que todos temos que aproveitar como católicos, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Esses dois autores santos foram pedras fundamentais da espiritualidade do Papa São João Paulo II. Ele se levantou, por dizer de alguma maneira,
na parte espiritual, com a espiritualidade carmelitana, São João da Cruz, ele estudou o espanhol para poder ler São João da Cruz, e com a espiritualidade mariana, da verdadeira devoção, da escravidão de amor, de São Luís Maria de Montfort. Neste livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, tenho por aqui justo o livro. Neste livro se fala num momento dos apóstolos dos últimos tempos. E São Luís Maria vai descrever aqui as características desses apóstolos. E é muito interessante a gente que agora está depois de João Paulo II, porque conseguimos enxergar com claridade que todas as características que São Luís Maria de Montfort colocou no tratado em relação aos apóstolos dos últimos tempos, que seriam súbditos, escravos de Maria, todas elas se aplicam perfeitamente ao Papa São João Paulo II. Eu não tenho interesse em que vocês simplesmente escutem uma palestra, acabe isto e fiquem, que interessante. Não. Meu interesse é criar justamente esse desejo de conhecer mais a São João Paulo II e querer ler mais sobre ele e os escritos dele. Já vamos falar sobre isso depois. Meu interesse é que percebam a profundidade das espiritualidades que ele ia seguindo. São João da Cruz, com seus escritos, é um autor mais difícil, mas é quem explica todo o caminho espiritual. E São Luís Maria de Montfort, com o Tratado da Verdadeira Devoção, não como livro de leitura simplesmente, senão como método de consagração a Maria, em realidade a Jesus Cristo, por meio de Maria Santíssima. São várias dicas que já estou dando nestes poucos minutos de palestra. Em 1942, João Paulo II entra em contato com Monsenhor Adam Stefan Sapieha. Este presbítero, este bispo, teve que lidar com todo o regime comunista, contrário à fé, contrário a Deus, contrário aos decretos eternos do Altíssimo, ao mesmo tempo que recebia jovens que queriam ser sacerdotes, os candidatos. Ele vai receber São João Paulo II no seu seminário clandestino, de tal maneira que ele não teve um seminário normal, podemos falar. Foi um seminário na perseguição. Então São João Paulo II entendia o que era sofrer pela própria fé. Ele sabia o que era ter dificuldades para ter algum minuto no dia para ler, por exemplo, seu Tratado da Verdadeira Devoção. Trabalhava enquanto era seminarista. Como trabalhava, o livro do Tratado da Verdadeira Devoção que ele utilizava ficou manchado. Seus companheiros católicos, que entendiam que ele era seminarista, tinha que se formar para ser padre, e não tinha como, porque o comunismo perseguia os padres, nas horas de trabalho, deixavam ele se afastar por momentos para dedicar-se à leitura e ao estudo. Sociedade realmente católica que apoiava os padres e entendia a importância de um sacerdote. Em 1946, São João Paulo II, na Catedral de Wawel, na cripta da catedral, celebrou suas primeiras missas. Foi ordenado sacerdote e aí celebrou suas primeiras missas na Polônia. Uma informação interessante para vocês: nossos padres do Instituto do Verbo Encarnado estão lá na Polônia e moram aí, pertinho mesmo
dos lugares, das relíquias de São João Paulo II. E eles têm estudado em profundidade muito disso e convivem, se pode falar, com aquele que fosse o secretário de São João Paulo II por quase 40 anos, muito tempo, que acompanhou o Papa, sendo Papa todo o seu período. Quero corrigir uma coisa, falei 40 anos e agora estou duvidando se são 20, mas bom, não importa, o tempo era muito igual. Em 1958, o Papa São Paulo VI decide que João Paulo II, Caro, nesse momento o padre Caro, tinha que ser ordenado bispo auxiliar da Cracóvia. Aí, evidentemente, com o tempo, irá sendo promovido até chegar a arcebispo. O 16 de outubro do ano 1978, ele foi escolhido Papa da Igreja Católica, mudando seu nome de Caro para João Paulo, homenagem que ele fez ao Papa São João XXIII e ao Papa Paulo VI, seguindo a mesma homenagem que tinha feito seu antecessor, o Papa João Paulo I, que viveu poucos dias como Papa. Uma anedota engraçada, simplesmente, como para dar cor a esta palestra, quando foi o segundo conclave que ele teve que participar, que foi o conclave que escolheu ele como Papa, há diferentes versões, mas alguns dizem que quebrou o carro dele no caminho, outros que parou por algum motivo para ver umas pessoas, mas chegou tarde. Foi o último cardeal a entrar para o conclave que estava para acontecer. E conta aquele que foi porteiro do Palácio Apostólico por muito tempo, que ele teve que receber o cardeal da Polônia, que estava chegando tarde. Então, ele falou, acho que não vou poder deixar passar o senhor, uma piada, né? E o cardeal da Polônia, Karol Wojtyla, falou para ele, como isso? Não vai deixar entrar o futuro Papa? E a piada acabou sendo realidade, porque nesse conclave ele foi escolhido como sucessor de São Pedro, Papa da Igreja Católica, que deixaria uma marca tão especial em todos aqueles que acreditamos. Uma das características bem próprias dele, que foi como um quebrar com o estilo anterior, que não era tão assim. Em 1979, um ano depois de sua eleição, ele vai realizar sua primeira viagem internacional, estamos falando fora da Polônia, né? Que foi a viagem a México. Muito simbólico também, porque México tinha sido um país de muita perseguição, de muita rejeição à fé da igreja. E quando o Papa foi lá, criou sua presença simplesmente uma verdadeira revolução. Foi o primeiro das 104 viagens que ele fez sendo Papa em todos os anos que ele governou a Santa Igreja Católica. Há um momento especial, sempre se fala disso, quando se comenta a vida de João Paulo II, que é o que aconteceu o 13 de maio de 1981, às 17 horas 19 minutos, na Praça de São Pedro. Um homem atirou contra o Papa e atingiu ele com uma ferida grave. Mas houve uma situação especial aí, porque a bala entrou pelo corpo do Papa e saiu do outro lado
por um lugar onde tinha todos os órgãos vitais, ou muitos deles. E a bala foi fazendo um movimento em zigue-zague, de tal maneira que não atingiu nenhum dos órgãos vitais e saiu. Ele igualmente foi para o hospital, se recuperou, e aí ele pediu uma coisa que, segundo o secretário dele, não tinha dado tanta importância a ele até o momento, que era o segredo de Fátima, que estava guardado nos arquivos do Vaticano. Ao ano seguinte, no mês de maio, ele foi para Fátima. E lá, em Fátima, agradeceu a Nossa Senhora pelo milagre. Ele entendeu que o que eu falava, o terceiro segredo de Fátima, estava relacionado com ele, com esse atentado que ele ia sofrer. Comentam, isto eu escutei do fotógrafo do Papa São João Paulo II por muito tempo, que ele levou a bala para oferecer a Nossa Senhora, mas estavam com um problema. O que fazemos com esta bala? Deixamos aos pés da Virgem? Deixamos nas mãos? Como colocamos? E no momento olharam para cima e perceberam que a coroa de Nossa Senhora de Fátima tinha um buraquinho debaixo da cruz. Colocaram a bala aí e entrou perfeitamente. A providência tinha determinado que aí ficaria essa prova do milagre realizado por Nossa Senhora de Fátima. O Papa foi um grande devoto de Nossa Senhora de Fátima a partir desse momento. No ano 1984, ele vai cumprir o que pediu Nossa Senhora de Fátima muito antes. Ele fez a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, nossa terna mãe. E essa consagração, feita no 25 de março de 1984, para nós, membros de nosso instituto, é bem especial, porque essa consagração aconteceu e o mesmo dia, na cidade de São Rafael, Mendoza, Argentina, era fundada a nossa congregação, o Instituto do Verbo Encarnado, ao qual pertence o Padre Fábio, né, que é o grande coordenador deste movimento de mães espirituais. Para nós, como congregação, João Paulo II é pai espiritual. E o secretário dele falou que nós teríamos que considerar a João Paulo II também fundador. Por toda a nossa relação e por toda a dívida que a gente tem com este Papa Santo. Um invento de João Paulo II, que deu muitos frutos e continua dando muitos frutos hoje, foram as Jornadas Mundiais da Juventude. A primeira, assim, internacional, aconteceu em 1987, em Buenos Aires, Argentina, e a partir daí, várias. 1989, Santiago de Compostela, na Espanha. 1991, Częstochowa, na Polônia. 1993, Denver, nos Estados Unidos. 1995, em Manila, Filipinas, que foi revolucionária porque ele juntou milhões de pessoas. 1997 foi em Paris, na França. No ano 2000, a do Jubileu, essa é mencionada na Itália, porque é a do Jubileu, em Roma. E no ano 2002, Toronto, na Canadá, que foi a última jornada da juventude, da qual participou o Papa São João Paulo II. Um movimento que não há dúvidas que foi do mesmo Deus Todo-Poderoso. Merece atenção especial o que aconteceu no ano 2000, o jubileu, 2000 anos
do nascimento de Cristo nosso Senhor. 2000 anos da encarnação do Verbo, primeiro. 2000 anos. Foi um evento transcendente para toda a igreja. Justo estamos no ano 2025 e entendemos o grande que é um jubileu, vemos o que acontece com o Papa Leão, particularmente, a quantidade de pessoas que estão indo para os diferentes eventos do jubileu. Mas em 2025, este foi o jubileu do ano 2000, 2000 anos da redenção, é dizer, do acontecimento central da fé, que é a encarnação de Deus. No ano 2000, particularmente, ele fez uma visita especial, novamente, a Fátima, e aí se encontrou com Lúcia de Fátima, que ainda era viva, ela morreu depois. Tiveram um encontro pessoal, os dois. E nesse ano, o Papa decidiu revelar o conteúdo do terceiro segredo de Fátima, que desde esse momento foi conhecido absolutamente por toda a igreja. No entanto, a doença do Papa já era manifesta a essa altura, no ano 2000, e essa doença avançava e produzia nele muito sofrimento, muita dor, uma cruz muito grande, realmente. E ele nos ensinou com isso como é importante para o católico abraçar sua cruz. Tinha escrito um documento maravilhoso quando foi o atentado, depois, sobre a dor, sobre o sofrimento na vida do cristão. Mas nunca é o mesmo um texto, que pode ajudar muito, a um exemplo concreto, que foi o que ele manifestou nesse momento de sua vida, grandes dores, grandes sofrimentos, e ele não desceu da cruz. Muito pelo contrário, ele continuou aí firme. Uma anedota dele nesse período, e tem que entender-se bem, porque era o que Deus pedia nesse momento, não depois. Mas para ele falaram, o Senhor poderia renunciar, deixar outro governar a igreja e estar mais tranquilo por sua saúde e demais. Ele falou, na igreja não há lugar para um Papa emérito. Insisto nisto. É o que Deus pedia para ele e para a igreja nesse momento. Sabemos que para Bento XVI Deus pediu outra coisa. Mas vejam a força do temperamento, a convicção com que fazia as coisas, como ele entendia que tinha uma missão que Deus estava dando para ele e que era muito particular essa missão. Queria mencionar nesta palestra, sim, um tema bem interessante, que não sei se se fala tanto, mas que é o tema dos escritos do Papa São João Paulo II. Ele escreveu muito, e agora vão entender tudo o que ele escreveu. De fato, há também um movimento de pessoas que dizem que ele teria que ser declarado doutor da igreja. E realmente os escritos dele eram muito particular, porque nascia da Sagrada Escritura, mergulhando na Bíblia, ele avançava, esclarecia temas teológicos, morais, ensinava como tinha que ser a vida do católico e da igreja no século XXI, que era o século que estava entrando. Ele escreveu 14 encíclicas, 15 exortações apostólicas, 11 constituições apostólicas, 45 cartas apostólicas. E estamos falando só dos documentos oficiais que ele escreveu, sendo Papa. No entanto, se nós começamos a somar escritos, catequeses, homilias, livros pessoais, não oficiais, os oficiais, e tudo o que ele produzia, os discursos, sendo Papa, se fala que se poderia fazer um livro, né? É ridículo, mas se poderia fazer um livro com 50.000 páginas. Sabem o que isso é?
o homem mais ocupado do mundo, o Papa, escreveu 50.000 páginas. Equivale a 50 tomos, volumes de livros, es decir, una biblioteca completa. Una biblioteca completa. E ele entendia, Deus queria que guiasse a igreja em todo sentido. Sua função era reger, e foi governante. Governou e se preocupou realmente de que o governo da igreja funcionasse bem. Sua função era ser protetor, guardião da fé e que comunicasse, explicasse essa fé para os irmãos. O magistério. 50.000 páginas. Ele fez perfeitamente isso. Esse é o Papa São João Paulo II que a gente venera com tanta devoção.